Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao Central Tips, onde o meu trabalho é fazer uma análise de mercado para fazer com que vocês tenham uma melhor assertividade nas chips, nos jogos e nos bilhetes. Vamos lá, rapaziada, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá para Europa. Esse vídeo está sendo gravado para o dia 7/4 de 2022, onde temos a UEFA Europa League. E o primeiro jogo aí que nós vamos fazer análise é do RB Leipzig contra o Atalanta. Vamos dar uma olhadinha. Beleza? Temos aí então o RB Leipzig como favorito. A Bet365, por exemplo, está pagando uma cota de 1,75 e contra a Atalanta, tá? Que está pagando uma cota de 4,5. Para quem manja um pouquinho sobre as odds, sobre como funciona, sabe que o RB Leipzig, a cota está muito boa. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver como é que foram aí os últimos 5 jogos do RB Leipzig. Dos últimos 5 jogos do RB Leipzig, ele teve 3 vitórias e 2 empates. Vamos dar uma olhada nas últimas partidas. Ele ganhou o último jogo contra o Borussia Dortmund fora de casa de 4-1. Excelente resultado mesmo. Empatou em 0-0 com o Frankfurt. Também contra o SPVGG Greuther Fürth ganhou de 6-1 fora de casa. E o outro jogo contra o Spartak de Moscou, não sei porque aconteceu, mas beleza. Então quer dizer, o RB Leipzig tá vindo muito forte, tá vindo triturando todo mundo, só dando goleada. Vamos ver a Atalanta agora. A Atalanta, dos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último jogo da Atalanta, ela perdeu de 3-1 para o Napoli, ganhou de 1-0 do Bolonha fora de casa, ganhou também de 1-0 do Bayer Leverkusen fora de casa, e empatou em 0-0 contra o Genoa e ganhou de 3-2 contra o Bayer Leverkusen dentro de casa. Agora vamos ver os jogos frente a frente entre RB Leipzig e Atalanta. Beleza, não temos jogos frente a frente, mas o que a gente consegue já visualizar aqui das sequências das duas equipes? O RB Leipzig vem de uma temporada muito boa, ele já está 10 jogos sem perder. Dos últimos 6 jogos, em 5 jogos foram menos de 4,5 cartões para os jogos do RB Leipzig. Dos últimos 5 jogos, em 4 jogos foram menos de 4,5 cartões para o Atalanta. Dos últimos 7 jogos, em 6 foram menos de 10,5 escanteios para o RB Leipzig. E dos últimos 9, em 8 jogos foram menos de 10,5 escanteios para a Atalanta. Então, galera, o que a gente tem aqui para esse jogo? Para esse jogo, temos aqui o RB Leipzig, que está com uma campanha muito boa, que está muito forte, está 10 jogos aí de invencibilidade, só dando goleada nos últimos jogos. Já a Atalanta, como vocês podem ver, a Atalanta ela estava numa sequência muito boa, porém o último jogo deu uma prejudicada muito grande, porque perdeu de 3-1 fora de casa. Então o que a gente pode fazer? Aqui a gente pode ter uma dupla chance. O que seria isso? Dupla chance seria para empate ou vitória do Leipzig. Empate ou vitória do Leipzig. E quem não quiser apostar em empate ou vitória do Leipzig, também pode também apostar em over 1,5 gols. Que esse jogo tá com muito cara que vai sair bastante gol. Justamente porque são times que gostam de atacar, são times que procuram a vitória o tempo inteiro. Então, empate ou vitória do RB Leipzig ou over 1,5 gols. Vamos para o próximo jogo, que é o Eintracht Frankfurt contra o Barcelona. Vamos analisar. Vamos dar uma olhadinha nos últimos 5 jogos. Dos últimos 5 jogos do Frankfurt, ele ganhou 1 e empatou 4. Ou seja, não está numa fase muito boa. Está ali aos trancos e barrancos. Foi 0-0 contra o Greuther, empatou em 1-1 contra o Nürnberg, empatou em 0-0 contra o RB Leipzig, empatou em 1-1 contra o Real Betis e ganhou de 2-1 do Bochum. Quer dizer, ele está aí numa sequência under muito grande. Vamos ver agora o Barcelona. Dos últimos 5 jogos do Barcelona, ele ganhou 4 e empatou 1.
muito bom. Tá vindo agora numa sequência muito boa o Barcelona. Ganhou de 1-0 do Sevilha, ganhou de 4-0 do Real Madrid, ganhou de 2-1 do Galatasaray fora de casa e ganhou de 4-0 do Osasuna dentro de casa e empatou em 0-0 com o Galatasaray. Vamos ver agora as últimas informações. O Barcelona, ele vem de uma sequência de 4 vitórias seguidas. O Frankfurt, ele vem de uma sequência de 7 jogos sem derrotas. Porém, como vocês viram, o Frankfurt, ele tá nessa de 7 jogos sem derrotas, porém a maioria foi empate. Ou seja, ele está vindo numa sequência under, tá? O Barcelona já vem numa sequência de 13 jogos sem derrotas. Aí entra aquilo que a gente falou antes. Os jogos que o Frankfurt ele está fazendo está sendo mais empates do que vitórias. Ou seja, tá vendo aí? 100 vitórias a 4 jogos. Dos últimos 9 jogos do Barcelona, em 7 foram mais de 2,5 gols. Dos últimos 5 jogos do Frankfurt, em 4 foram menos de 2,5 gols. O que a gente falou, ele está muito under. E dos últimos 10 jogos, em 8 foram menos de 4,5 cartões, tá? O jogo em si, o panorama do jogo vai ser Frankfurt se defendendo e Barcelona atacando, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um menos de 3,5 gols, tranquilo, se a odd estiver boa, mas se também a odd não estiver boa, a gente pode colocar aí empate nos primeiros 10 minutos de jogo e menos de 4,5 gols na partida para ficar suave, tá? Para ficar suave. Se for colocar resultado, empate ou Barcelona. Caso não, a gente pode estar colocando aí menos de 3,5 gols, beleza? E menos de 2,5 gols para aí os que gostam de dar uma arriscada maior. Mas para mim é empate ou Barcelona e menos de 3,5 gols na partida. Vamos agora aí para o Sporting Braga contra Rangers. Vamos dar uma olhada agora no Sporting Braga. O Sporting Braga, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1. O Sporting Braga ganhou o último jogo do Benfica de 3-2, ganhou também do Portimonense de 2-1 fora de casa, empatou em 1-1 com o Mônaco, perdeu para o Gil Vicente em casa de 1-0 e ganhou de 2-0 do Mônaco. Sim, o Sporting Braga pode-se dizer que está numa fase regular, né? Digamos assim. Só pelas odds, que é 2,30 para o Sporting Braga contra 3 para o Rangers, eu não vejo assim uma disparidade tão grande entre os dois times. Então eu não vejo um favorito. Vamos agora analisar os Rangers. Os Rangers, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3 e perdeu 2. Vamos dar uma olhada. Perdeu de 2-1 para o Celtic. Perder do Celtic é muito normal, então não julgo. Ganhou de 2-1 do Dundee. Perdeu de 2-1 do Crvena Zvezda e de 2-1 e ganhou de 3-0 do Dundee, tá? Gente, como aqui tá uma campanha muito igual, muito parecida dos dois, vamos analisar aqui para ver se tem partidas. Vamos lá. O Sporting Braga tá sem perder a 3 jogos, porém sofreu gol nos últimos 4 jogos, ou seja, uma defesa muito vazada. Igualmente, os Rangers. Os Rangers, dos últimos 3 jogos, ele sofreu 3 gols. Dos últimos 5 jogos, os 5 foram mais de 2,5 gols no jogo dos Rangers. Dos últimos 10 jogos do Braga, em 8 foram menos de 2,5 gols. O Braga foi o primeiro a marcar em 6 dos últimos 5 jogos, em 5 jogos dos últimos 6. Os Rangers também foram o primeiro a marcar em 9 dos 7 jogos. Em 7 jogos eles foram o primeiro a marcar. O Sporting Braga venceu o primeiro tempo em 5 de 6 jogos. Os Rangers sofreram mais de 4,5 cartões em 5 dos últimos 6 jogos. Dos últimos 5 jogos, em 4 foram menos de 4,5 cartões para o Sporting Braga. E em 4 dos últimos 5 jogos foram mais de 10,5 escanteios. Beleza. Gente, esse aqui é um jogo que a gente não pode confiar. O jogo, se acontecer um gol ou dos Rangers ou do Sporting Braga, o jogo vai virar bola de neve. Um dos dois times vão começar a atacar igual loucos para poder buscar empate, entendeu?
Esse seria um jogo para a gente analisar ao vivo. Porém, como aqui a gente faz a pré-live, a gente tenta adivinhar o que vai acontecer no jogo. O que eu posso colocar? O que a gente pode colocar? A gente pode colocar menos de 3.5 gols, tá? Menos de 3.5 gols, beleza. E a gente também pode colocar um resultado para Sporting Braga, um empate. Porque o Sporting Braga, ele jogando em casa, ele tem um retrospecto muito bom. Ganhou de 3-2 em casa. Deixa eu dar uma olhada. Ganhou de 2-0 do Mônaco. 0-0, 2-0. Ou seja, em casa o Sporting Braga sempre dá trabalho, tá? Então seria isso. Sporting Braga, ou empate, ou under 3.5 gols, tá? Pra ficar tranquilo. Vamos pro próximo jogo, que é o West Ham contra o Olympique de Lyon, o famoso Lyon. Vamos dar uma olhadinha aí nos últimos 5 jogos do West Ham. Dos últimos 5 jogos do West Ham, ele ganhou 3 e perdeu 2. Ganhou de 2-1 do Everton no último jogo, perdeu de 3-1 para o Tottenham, ganhou de 2-0 do Sevilla e ganhou de 2-1 do Aston Villa e perdeu de 1-0 para o Sevilla. Vamos dar uma olhadinha agora no Lyon. O Lyon, dos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ganhou de 3-2 do Angers, empatou em 0-0 contra o Stade de Reims, empatou em 1-1 com o Porto e perdeu de 4-2 para o Stade Rennais. Não vem numa sequência boa, não vem numa fase muito boa, mas vamos dar uma olhada. O Lyon, ele está vendo aí de uma sequência de 3 jogos sem perder. Porém, 2 foram empate e 1 foi vitória. Eu não considero isso como uma sequência boa, tá? Não considero. Dos últimos 8 jogos do West Ham, em 7 foram menos de 4.5 cartões. Dos últimos 6 jogos do Lyon, em 5 foram menos de 4.5 cartões. E dos últimos 10 jogos do West Ham, em 9 foram menos de 10.5 escanteios, tá? Beleza. Perdão, errado. Vamos lá. Então, gente, as casas de apostas hoje estão colocando o West Ham como favorito, tá? E a gente está vendo, e a gente analisou, que o Lyon, ele não está numa fase muito boa, ao contrário do West Ham. Ao contrário do West Ham, o West Ham vem basicamente de 3 resultados positivos seguidos. Óbvio, teve aquela derrota ali pro Tottenham, mas a gente sabe que o Tottenham é um time muito forte. Então, o que a gente pode analisar? A gente pode colocar empate ou vitória do West Ham, porque não dá para colocar vitória seca, entendeu? Porque o West Ham, ele sempre dá umas derrapadas quando a gente mais precisa, então não dá para confiar. Então vai ser empate ou vitória do West Ham, tá? E o jogo também tem cara aí para ser o jogo de over 1.5 gols, tranquilamente. Vamos dar uma olhadinha. Gente, eu não vou comentar os jogos da UEFA Conference League, tá? Eu fiz aqui a análise antes de começar a gravar. Eu não gostei muito dos retrospectos das equipes, então prefiro ficar de fora da Conference League. Vamos aqui na América do Sul. Na América do Sul temos Conmebol Libertadores. Conmebol Libertadores, temos brasileiros em campo. Vamos analisar aqui o do Fortaleza. Vamos dar uma olhadinha. Das últimas 5 partidas do Fortaleza, ele ganhou 4 e empatou 1. E se vocês puderem observar na parte de cima, ele vem numa sequência muito boa aí de jogos, tá? Ele ganhou de 1-0 do Sport Recife do último jogo, empatou em 1-1 com o Sport Recife, ganhou de 2-0 do Náutico, ganhou de 5-1 do Atlético Alagoinhas, ganhou de 2-0 do CRB, ganhou de 2-1 do Ferroviário, 1-0 do Ferroviário, ou seja, a fase do Fortaleza é muito boa. Vamos agora no Colo-Colo. Colo-Colo também está aí com uma fase muito boa. Dos últimos 5 jogos do Colo-Colo, foram 4 vitórias e 1 derrota, onde ele ganhou de 4-0 do União La-Calera, ganhou de 5-0 do Palestino, ganhou de 1-0 do Antofagasta, ganhou de 4-1 da Universidade do Chile, entendeu? E teve aquela derrota para o Huachipato. Vamos ver agora as partidas.
O Colo-Colo vem de uma sequência de 4 vitórias seguidas, como nós já vimos. O Fortaleza vem de uma sequência incrível de 17 jogos sem derrotas. O Colo-Colo vem uma sequência também muito boa de 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 5 jogos, em 4 foram menos de 2,5 gols para o Fortaleza. Dos últimos 10 jogos, em 9 o Fortaleza foi o primeiro a marcar. Dos últimos 9 jogos, em 8 o Colo-Colo foi o primeiro a marcar. Dos últimos 7 jogos, em 5 ambos os times venceram o primeiro tempo. Dos últimos 5 jogos, em 5 foram mais de 4,5 cartões para os jogos do Fortaleza. E dos últimos 7 jogos, em 7 foram mais de 4,5 cartões para o Colo-Colo. Ou seja, gente, temos aqui 2 times que vêm numa sequência muito boa. Temos aqui 2 times que têm ganhado de goleada, tá? E com isso, mesmo que o Fortaleza ele esteja vindo de uma sequência muito grande de jogos sem perder, o Colo-Colo é um time traiçoeiro. O Colo-Colo é um time que está dando trabalho. O Colo-Colo é um time que gosta de ir para cima, gosta de fazer gols. Com isso, não dá para a gente arriscar numa vitória seca do Fortaleza. Não dá. Porque futebol tudo pode acontecer, ainda mais se tratando de Libertadores. Então, o que a gente pode fazer para ficar tranquilo? Mais de 1,5 gols no safe para não ter problema. Porque a gente poderia até colocar no bilhete vitória ou empate do Fortaleza. Porém, como é Libertadores e o Colo-Colo também ele vem numa fase muito boa, não dá para comparar. Não dá para comparar, tá? Porque a gente sabe também que o campeonato deles é um campeonato muito disputado, muito troncudo, entendeu? E aqui também o do Fortaleza, ele sempre domina o campeonato local, tá? Então o que a gente vai fazer para ficar tranquilo? Mais de 1,5 gols, tranquilamente, sem qualquer tipo de problema. Vamos lá, e tem um último jogo aqui que eu queria analisar, que é o jogo do Ayacucho contra São Paulo. Vamos dar uma olhada. Vamos analisar aqui o Ayacucho. O Ayacucho dos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ganhou de 3-2 o último jogo do Universidade Técnica. Empatou em 0-0 contra o Associação Deportiva Tama. Gente, esse jogo é válido pela Sul-Americana, tá? E perdeu de 3-2 para o Sport Boys e perdeu de 3-2 para o Deportivo Binacional. Ou seja, é um campeonato fraco que eles jogam. Vamos ver o São Paulo? Dos últimos 5 jogos do São Paulo, ele ganhou 4 e perdeu o último contra o Palmeiras, tá? O qual ele foi vice aí do Campeonato Paulista. O último jogo ele perdeu de 4-0 para o Palmeiras, ganhou de 3-1 do Palmeiras, ganhou de 2-1 do Corinthians, ganhou de 4-1 do São Bernardo, ganhou de 2-1 do Botafogo. Tirando a derrota do São Paulo, na última rodada, o São Paulo ele vem numa fase boa, tá? Porém, dos últimos 5 jogos ele sofreu gol nos 5. Dos últimos 10 jogos aí do Atipato, em 8 foi mais de 2,5 gols. Dos últimos 5 jogos do São Paulo foram mais do que 2,5 gols. Dos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcas nos jogos do São Dos últimos 7 jogos do São Paulo, em 5 o São Paulo foi o primeiro a marcar. Dos últimos 7 jogos, em 5 o São Paulo venceu o primeiro tempo. Dos últimos 7 jogos do Bate-Pato, em 7 foram mais de 4,5 cartões. Dos últimos 5 jogos do São Paulo, em 4 foram mais de 4,5 cartões. Dos últimos 7 jogos do Bate-Pato, em 6 foram menos de 10,5 cartões. Em 10,5 escanteios, perdão. Vamos dar uma olhada. Ayacucho, perdão, gente, não é o Bate-Pato. Ayacucho, tá? Perdão, Ayacucho. Tá, o que a gente pode analisar? O São Paulo, ele é muito favorito justamente porque ele vem numa sequência grande de vitórias, só perdeu o último jogo aí pro Palmeiras, porém eu acredito que não vai atrapalhar ele nessa primeira rodada da Sul-Americana, tá? Porém, como é jogo de Sul-Americana, é jogo pegado, o Ayacucho ele está jogando em casa, eles não vão querer dar mole, tá? Então o que a gente pode colocar aí? A gente tem 2 resultados, tá? A gente pode colocar over 1,5 gols, over 1,5 gols e vitória ou empate do São Paulo. Porém, o mais safe disso tudo é o over 1,5 gols, ok? Porque não dá para confiar, gente.
jogo de Sul-Americana, na casa do adversário, vai ter pressão da torcida, acredito eu, então não dá para confiar. Então a gente coloca aí, para ficar no safe, over 1.5 gols, mais de 1.5 gols na partida, beleza? E essa foi a análise do dia de hoje para os jogos do dia 7/6/2022. Agora, como de costume, eu vou pedir a gentileza que você deixe o like, se inscreva no canal e faça um comentário. E fala aí pra mim, gente, só quero agora uma opinião de vocês. Quanto vocês acham que vai ser esse jogo aqui do Frankfurt contra o Barcelona? Deixa aí, se você assistiu o vídeo até o final, deixa aí quanto você acha que vai ser o jogo, saber se o Barcelona vai ganhar, para saber se o Frankfurt vai ganhar, ou se vocês têm um placar exato que vocês acham. Agradeço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto.